empregado que sofre acidente de trabalho, primeiramente a empresa tem a obrigatoriedade de fazer esse comunicado de acidente de trabalho ao Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da emissão da CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Esse documento ele tem uma certa relevância para o empregado. Por quê? O empregado que sofre acidente de trabalho, ele garante uma estabilidade do contrato de trabalho por um período de 12 meses. Ou seja, por que para o empregado é bom? Porque o empregador não vai poder demitir ele nesse período. Até pode demiti-lo, desde que indenize todo esse contrato de trabalho pagando o valor da sua remuneração mês a mês, mais a rescisão considerando esse período. O empregado que sofre acidente de trabalho ele tem alguns outros direitos, quais sejam: se ficaram sequelas, se houve lesões permanentes, se houve, por exemplo, marcas no seu corpo que não terão como ser removidas, que é o que a gente trata como dano estético, ele passa a ter alguns direitos, quais sejam: indenização pelo acidente, pelo sofrimento, pela dor requerida ali durante todo o tratamento. Ele passa a ter direito, em caso de lesão ou sequela definitiva, que incapacite ele para a função ou para o trabalho em geral, ao pagamento de uma pensão pela empresa, além da pensão definida pelo INSS. Então ele receberá um pensionamento pela Previdência Social e um pensionamento pelo empregador que levou ele àquela situação do acidente. O acidente muitas vezes acontece por culpa da empresa, que é quando a empresa não fornece os EPIs, e infelizmente no Brasil esse é um índice bem elevado ainda. Muitas empresas colocam seus trabalhadores em situações de risco por não fornecerem os equipamentos adequados de proteção e consequentemente causam os acidentes. Então esse empregador ele tem direito às indenizações para a reparação desses danos, e nesses casos específicos em que há uma sequela definitiva que gere a incapacidade para o trabalho, ele passa a ter o direito ao pensionamento pago por quem? Pela empresa. Além disso, o empregado que sofre acidente de trabalho, ele tem obviamente o custo com o tratamento médico, ele tem o custo com a farmácia para a aquisição de remédios para o tratamento, e muitas das vezes o empregador também não faz o pagamento dessas despesas para o empregado. Ele poderá, na Justiça do Trabalho, requerer que o empregador custeie, ou seja, pague por todo o tratamento médico, por todos os medicamentos utilizados para o tratamento das questões que envolveram o acidente de trabalho. Esses são basicamente os direitos de quem sofre um acidente de trabalho.